Oi, gente! Hoje eu vou dar aqui uma aulinha diferente para vocês. É uma aulinha para o quarto ano do ensino fundamental, mas que vai servir para muitos artesãos conhecer aí a história do artesanato. Então aqui a gente vai falar da história do artesanato e falar um pouquinho da história do Brasil, porque a gente sabe que o artesanato está dentro da história do Brasil, mas não é muito falado. Então aqui eu vou focar a história do artesanato. Então é a disciplina de história e você vai colocar aí no seu caderno, no meio da folha do caderno, você vai desenhar uma linha do tempo, porque a gente vai fazer aqui uma linha do tempo para falar os acontecimentos do artesanato no Brasil. E a gente sabe, né, que o artesanato ele começou lá bem atrás, junto com a história da humanidade, há 6.000 anos antes de Cristo, né? Então, você vai colocar aí a data no seu caderno, vai colocar a disciplina, que é história, e vai colocar o tema aqui, que é artesanato. Vai desenhar esse retângulo para fazer a linha do tempo, né, no meio da folha do caderno. Essas flechinhas você vai colocar porque em cima dessas flechinhas a gente vai falar o que aconteceu em cada ano aqui. Então, repare que tem uma flechinha para cima e outra para baixo. É necessário para ficar bem distribuído o que a gente vai falar aqui sobre o que aconteceu em cada ano aqui. Esse pontilhado aqui do meio, você vai ter que fazer esse pontilhado, porque é onde a gente vai falar sobre as etapas da história do artesanato, tá? E aqui na primeira etapa, a gente sabe que começa na pré-história. Então, nessa primeira etapa aqui, a gente vai falar da pré-história, que é quando o homem começou a inventar, né, o artesanato. Quando começou lá, bater uma pedra na outra, inventar o fogo. Então, foi lá atrás que começou essa criatividade do artesanato, tá? Então, a gente vai falar o que aconteceu em cada ano aqui. E eu coloquei aqui nesse quadro aqui, porque eu pretendia colocar aqui no quadro para ficar melhor para explicar para vocês. Mas não vai dar, porque esse quadro aqui é muito pequeno, então a gente vai passar pro caderno. Então, vamos passar lá pro caderno, que a gente vai fazer tudo aqui no caderno e eu vou falando para vocês como vocês vão fazer aí no caderno. E comenta aí se você já ouviu falar da história do artesanato, se você já viu alguma linha do tempo do artesanato. Porque eu pesquisei na internet e eu não achei nenhuma linha do tempo com a história do artesanato. Então, a gente vai fazer aqui agora a história do artesanato na linha do tempo. Então, vamos lá para o caderno. Então, eu já desenhei aqui no meu caderno e ficou assim. Então, aqui você vai fazer a data, né? Como eu mostrei lá no quadrinho, vai ficar, então, a disciplina e o tema. E aqui a linha do tempo. Bom, para começar aqui, como eu falei, essa primeira parte aqui, né, vai ser a pré-história. Então, eu vou colocar aqui pré-história, que é quando tudo começou. Então, aqui é a pré-história. Na pré-história, então, começa em 6.000 anos antes de Cristo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 6.000 anos antes de Cristo é o surgimento da humanidade, né? O surgimento do ser humano. Surgimento do ser humano. E aprende a polir a pedra. Aprende a polir a pedra. Então, é onde tudo começou, que é lá na pré-história, 6.000 anos antes de Cristo, tá? E também a gente tem, depois que foi, né, inventado tudo, que começou a fazer, porque antigamente as pessoas começaram, né, a polir a pedra, daí começaram a fazer pratos, talheres, então eles começaram a fazer utensílios artesanais. Não se tem registro, né? Eu procurei, pesquisei, não se tem registro. Mas aí as pessoas começaram a executar o artesanato de forma grupal. Então, ó, depois de 6.000 anos antes de Cristo,
o artesanato, ele foi, ó, artesanato, opa, esqueci do A aqui, artesanato, é executado de forma grupal. Então, ele é executado de forma grupal em família, tá? Porque daí é em casa, no caso, em família. Pessoal, a minha letra tá ficando feia aqui porque eu tô escrevendo bem rápido para o vídeo não ficar muito grande. Então, ó, o artesanato ele é executado de forma grupal em casa, em família. Então, daí, como o artesanato ele tem que ser feito utensílios e outras coisas, ele passa a ser executado de forma grupal entre família. Daí, pai, mãe e filhos começam a trabalhar em casa. Depois vem o descobrimento do Brasil em 1500. Daí, em 1500, com o descobrimento do Brasil, Em 1500, com o descobrimento do Brasil, os primeiros artesãos, a gente tem registro que foram os índios. Então, os primeiros artesãos, os primeiros registros, né? Primeiros registros de artesãos foram daí os índios. Então, os índios, eles foram os primeiros artesãos que a gente tem registro, né? Que daí eles faziam redes, faziam tecelagens e também usavam muita pintura. Então, daí foi o surgimento da pintura como vocês sabem, pintava o corpo e pintava também utensílios, pintava aí as redes e tudo mais. Então, foi quando foi surgindo aí os registros dos primeiros artesãos, né, que são os índios, com o descobrimento do Brasil em 1500. Depois, em 1532 foi fundada a primeira vila portuguesa nas terras brasileiras. Então, eu vou colocar aqui, ó, fundada a primeira vila portuguesa em terras brasileiras. Lembrando que isso aqui deveria estar sendo feito no quadro, tá? Mas como não deu certo, a gente vai fazer aqui no caderno. Então, em 1532 foi fundada a primeira vila portuguesa e com a chegada dos portugueses no Brasil, vieram outras opções de artesanato. Então, vem outra cultura, vem outros tipos de artesanato e junta com o artesanato brasileiro. Então, criando outros tipos de artesanato, outras técnicas também. E aí surge outras técnicas de artesanato. Depois, gente, aí em 1760 começa o início das fábricas. Então, daí começa o início das fábricas. Que veio com a Revolução Industrial. Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, surgem as fábricas, que aí começa a industrializar os produtos. E aí, com a indústria, né, com a revolução, né, da indústria, né, que daí em 1822 também vem a independência do Brasil, que daí com a Revolução Industrial já vem também o início da... Deixa eu desligar aqui. Aí vem o início também da independência do Brasil. Então, vem também com a independência do Brasil em 1822. Então, em 1822, aí vem a independência do Brasil. Com a independência do Brasil, aí surgem outras formas de trabalhos também. E também vai valorizando mais, né, o trabalho do artesão. Depois, gente, e também vai cair
com a independência aí do Brasil, vai cair também eu falei errado, gente, vai desvalorizar o artesanato. Aí desvaloriza mais o artesanato porque com a independência do Brasil, eles vão forçando mais as fábricas, então vai forçando mais o trabalho industrial e o artesanato vai decaindo cada vez mais, tá? Então, em 1900 começa a surgir o conglomerado industrial. Deixa eu colocar aqui. Então, em 1900 já começa a surgir o conglomerado industrial. O conglomerado industrial é quando surge as empresas que dependem de outras empresas, tá? Então, em 1900 surge conjunto de empresas conjunto de empresas que dependem de uma única empresa, de uma mesma empresa. Então, como surge, né, essas empresas que dependem de uma mesma empresa, e aí também, em 1985, aí é lançado o filme Volta para o Futuro. Que esse filme, ele retrata bem, na história do filme, retrata bem uma história, assim, que o artesanato encaixou aí, que é uma coisa, assim, que eles voltam para o futuro para resgatar daí um pouco do trabalho artesanal. Então, esse filme aí, ele resgatou um pouco disso. Então, aqui, pessoal, o celular disparou aqui, eu tive que dar uma pausa aqui para resolver um assunto aqui. Então, aqui vamos continuar da onde a gente parou. Bom, como eu estava falando, né, o filme aqui De Volta para o Futuro, né, que vem a calhar aqui com o momento que estava acontecendo aqui com o artesanato, né? Então, gente, aí depois a gente já vem... Aí depois aqui a gente já vem para 2013. Daí a gente já passa aqui para 2013, que aí vem o fortalecimento do artesanato, né? Aí para trás, então, foi só desvalorizando. Mas em 2013 veio o fortalecimento. Ó, fortalecimento do artesanato. Então, o fortalecimento do artesanato, ele começa em 2013. E ele vai começar com a tragédia, vou colocar aqui a tragédia do edifício. Começa com a tragédia do edifício Rana Plaza, em Bangladesh. Que é quando acontece essa tragédia, gente. E aí é descoberto pessoas trabalhando em condições desumanas, né? Então, são pessoas trabalhando, né, ganhando muito pouco, né? E trabalhando de forma, né, irregular. Então, aí se descobre, né, essa forma aí de trabalhar e aí desmancham essa cúpula, né? Desmancham essas empresas aí que trabalham desta forma. E vai surgindo pequenos grupos aí, trabalhando com o artesanato. E depois, em 2010, o artesanato vai para as passarelas. Então, daí em 2010, o artesanato começa a aparecer nas passarelas. Essa aqui, passarelas. Que é quando alguns estilistas começam a usar o artesanato nas passarelas, né? Então, algumas marcas fashion já começam a imitar os trabalhos artesanais. Então, aí o artesanato começa a dar um salto, né, para chegar onde chegou hoje. Então, em 2010, aí o artesanato começa a dar um salto aí e vai começar a crescer um pouquinho. Mas aí, em 2019, então em 2019...
muitos empreendimentos se encerram. Empreendimentos encerrados. Que é com a pandemia, né? Que veio a pandemia. Então, em 2019, com a pandemia do Covid-19, com a pandemia do Covid-19, né? Algumas empresas começam a fechar, então aí o artesanato começou a crescer. Então, aí começou também aparecer, né, tudo digital, como a gente sabe, ficou tudo no mundo digital. E aí o artesanato começou a aparecer mais, muitas pessoas começaram a fazer o artesanato, postar na internet, e foi aonde o artesanato deu um salto, né? E agora a gente vem para 2022. Em 2022, então, é o crescimento do artesanato. Então, o crescimento do artesanato mesmo veio em 2022. Então, se você concorda comigo, comenta aí se você concorda com isso, que 2022 o artesanato cresceu bastante. Então, o salto mesmo do artesanato veio agora em 2022, que para mim, 2022 foi o ano em que todo mundo começou a conhecer o artesanato, e aonde o artesanato realmente cresceu foi em 2022. Então, gente, esse vídeo é um trabalhinho que eu estou fazendo dessa linha do tempo aí do artesanato no Brasil, tá? Então, comenta aí o que você achou desse vídeo. E não esquece de deixar a sua opinião aí, que a sua opinião é muito importante aqui para o crescimento dos artesãos. Então, deixa o seu comentário aí e deixa também sugestão para melhoria desse vídeo também. Pode deixar aí nos comentários aí do vídeo. Se você tem uma sugestão aí de melhoria para esse vídeo, deixa aí nos comentários. E um super beijo, até o próximo vídeo. Deus abençoe.